Oi, Bom tudo dia. bom? Tudo ótimo e você? Tudo jóia. Que Tô com bom. cara um pouco amassada que acordei agora, né? Eu moro aqui no Mato Grosso e a gente tem uma hora aqui, mas trabalhei até tarde. Oh, É um coisa prazer boa. estar aqui com você. Eu fiz o curso com você. Estou acabando agora ainda falta eu fazer a última aula lá de tomar o sagrado, o sangue sagrado. Então, mas estou quase finalizando. Ai, que bom, Silê, conhecer você. Meu amor, eu vou pedir para você colocar na horizontal aqui comigo. Isso, ah, Uhum. maravilhosa. Que bom, tô muito feliz que você está acompanhando. Então, você já disse sim para nossa gravação aqui, para ficar tudo bonitinho para essas mulheres que estão chegando? Já, eu vi você falando que pode gravar, tudo bem. Quero Que dar um oi legal. aí para vocês e falar que, assim, para mim foi assim, maravilhoso, Francine, esse curso. Eu achei que comigo estava tudo resolvido, sabe? Aham. Tudo resolvido. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que tinha muita coisa ainda para a gente resolver e foi maravilhoso. Eu tô amando. Só falta eu concluir aquela aula. Que bom, meu amor. Eu fico bem feliz de escutar, né? Porque são muitas aulas e realmente trazem muitos insights, assim, né? E quero você Aham. contando tudo que você transformou logo menos aqui com a gente nas lives, né? Que a gente está fazendo. Exato. Francine, assim, a minha história é uma história, assim, de muita força e a gente passou por dificuldades, em muitas dificuldades eu passei. Mas Uhum, eu sempre achei que eu fosse a forte, sabe? Que eu conseguia superar tudo e ia tratorando as coisas. uhum. Mas, assim, eu vi que por conta da criança ferida que eu ainda trazia lá dentro, eu acabei, assim, me envolvendo num relacionamento abusivo, que na época, assim, que eu já saí desse relacionamento tem acho que mais de 15 anos, porque na época não tinha nem Lei Maria da Penha, não existia, não se falava o termo violência doméstica, nada, né? E eu Uhum. fui casada com um psicopata, que ele quase me matou. Então, Nossa. ele tentou me matar. Uhum. E aí, depois que eu consegui me libertar dessa relação, e eu fui trabalhar através do autoconhecimento, porque a psicologia passiva, para mim, não trazia resultado, né? Normal. Uhum. E aí eu fui fazer vários cursos de coach, de constelação, inclusive. Mas assim, eu nunca tinha trabalhado a minha criança ferida. Eu Uhum. identifiquei, para mim a constelação foi o ápice, que foi aquilo que me fez enxergar mesmo a causa raiz, que na verdade eu já era abusiva comigo mesma, né? Que isso que tinha me levado ao relacionamento, que a energia, né, leva a gente para aquilo que a gente está emanando. E isso Isso. vinha lá da minha criança ferida. Então foi algo assim que realmente para mim nesse curso eu consegui resgatar, sabe? Essa criança foi assim maravilhoso. Que lindo, meu amor. Nossa, que bom. Ah, porque o mais difícil é reconhecer esses padrões, né? Abusivos com a gente mesmo, né? E eu sempre falo Exato, assim que a cura das relações abusivas está dentro de nós, né? É difícil porque a gente sempre quer punir o outro, né? Mas a gente tem que saber exato. o que nos leva a atrair o outro. Então, uau, que depoimento lindo, meu amor. Gratidão imensa e ó, desejo que ainda mais essa criança pule, brinque, faça muita Agora eu acho que eu encontrei esse equilíbrio. E por incrível que pareça, Francine, em 2015, final de 2015, porque depois que eu saí desse relacionamento, eu consegui transformar a minha vida, não só pessoal, me Uhum. casei novamente, como profissionalmente, porque ele falava sempre frases para mim assim, para destruir meu emocional, tipo, você não vai dar conta de viver longe do conforto que eu te proporciono. Você tem que se conformar, que você não vai passar de uma boa dona de casa. Esses tipos de chavinhas, esses mantras que você ia absorvendo. E assim eu consegui, em menos de 3 anos depois que eu consegui me libertar dele, eu era a primeira mulher no Mato Grosso a assumir a subsecretaria de Segurança Pública. Uau! Aí
Aí eu fui para um ambiente extremamente masculino, onde o poder da força masculina é muito forte. E eu acabei, por um período, Francine, quase me transformando num homem. Porque eu tinha prometido para mim que que nunca mais ia acontecer aquilo comigo. E aí de repente, estou no comando de uma Secretaria de Segurança Pública, onde que 90% dos subordinados eram homens. E isso quase destruiu o meu casamento. Porque me transformei num homem, né? Então, isso, como coach, na época que eu fui fazer formação, várias formações em coach, eu consegui enxergar que, na verdade, eu tinha criado aquela armadura para me proteger e acabei ali, estava destruindo um outro relacionamento que tinha tudo para dar certo. Eu consegui superar isso, estamos casados até hoje, tive uma filha linda, mas agora eu vi que, de fato, foi assim, aquilo que estava faltando nesse processo de cura aconteceu. Então, sou muito grata a você. E eu a você, tô inspiradíssima demais. Já comecei o dia daqui com a pilha toda por causa da sua fala, de toda a sua entrega, porque, uau, quando a mulher se entrega e realmente, né, encaixa essas chavinhas aí, né, onde precisava, ela ainda fica mais poderosa, assim. Então, eu fico muito feliz, gratidão, viu? Vamos fazer seu mapa, mulher? Vamos aproveitar. Vamos. Dar mais um passinho. Você viu a aula do mapa natal lá? Eu não assisti essa aula do mapa. Tá bom. Não consegui ainda. Depois você junta a aula na live com aquele mapa, vai ficar legal para você, tá bom? Tá. Me fala o seu nome completo. Cirlei. Cirlei Terezinha Teis de Almeida. O Teis é com H, tá? E um S ou dois? É um só. Um só. De Almeida, né? Isso. Almeida. Qual que é a data de nascimento, Cirlei? 14/3/70. 1970. Tô querendo te deixar mais nova. 2 vezes coloquei 9. Ah, é? Não. Precisando. Pra mulher nunca faz mal, né? Mas você tá maravilhosa. Olha, se eu soubesse, tinha dado um jeitinho na cara aqui, né? Gente, eu acordei. Eu acordei. E aí eu vi você entrando. Eu falei, deixa eu entrar. Aí você me chama. Eu falei, é hoje. Hoje é meu dia, né? Não vai ser cara lavada que vai me impedir. Verdade. Qual horário que você nasceu, Cirlei? A informação que eu tenho, que a minha mãe me passou, parece que foi 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. E qual a cidade? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. São Luís. Tá, faltou uma letrinha aqui, vamos ver. Do Maranhão, né? Não, é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, você falou Maranhão, eu achei que era. São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Luís com Z ou com S? É, com Z. Com Z. Aqui, Luís Gonzaga. Agora eu achei. Maravilha. Então, vamos ver aqui essa pisciana. Como é que é a sua relação com seu pai, Cirlei? Então, um dos traumas que eu vivi foi que aos 11 anos de idade, a gente mudou aqui para o Mato Grosso, a gente veio lá do sul para cá. E no primeiro ano que a gente mudou aqui para o Mato Grosso, não tinha estradas, assim, as terras que foram compradas não produziam. E o meu pai, ele começou a fazer frete com o caminhão da família. E numa dessas viagens, ele saiu e nunca mais voltou. Então, foi assim, eu tinha que, por um tempo a gente esperou, achando que tinha acontecido alguma coisa, que ele voltaria. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí, por coincidência, o meu primeiro trabalho foi trabalhar no fórum, né? Numa cidade
próxima da onde a gente morava. Aí o promotor de justiça ajudou a gente a fazer uma investigação toda. E a conclusão que nós chegamos que naquela época aqui na região havia muito assaltos, sabe, de caminhões para levar para a Bolívia, e eles acabavam matando muitos desses dos motoristas, né? Para furtar. E naquela época não tinha controle nenhum, né? Então a gente supõe que tenha acontecido isso, porque meu pai simplesmente desapareceu. A gente nunca mais teve notícias dele. Uau, que incrível. Eu imagino que isso aí em todo o teu processo seja algo muito forte para você, né? No resgate você Exato. chegou a olhar para isso, Cirlei? Consegui. Conseguiu? Consegui. Uhum. Assim, por incrível que pareça, Francine, com o meu pai, eu sempre tive esse olhar de carinho com ele, porque o tempo que ele esteve com a gente, ele foi aquele pai que sempre esteve presente na minha vida. O meu problema era com a minha mãe, que ela me deu uma educação muito rígida, sabe? Que foi o que ela tinha para dar, né? Claro. Distante, ao mesmo tempo que ela cuidava, ela não sabia, agora que acho que o fato de eu ter mudado, ela também está conseguindo mudar. Não tinha aquele abraço, sabe? Era aquele abraço frio, mas assim, sempre que eu precisei, ela esteve presente, mas não tinha a proximidade, porque a educação dela foi uma educação muito agressiva, ela me batia muito. Então, eu cheguei a isso e eu vi nesse processo todo que até essa violência comigo mesma, né, que me levou àquele relacionamento abusivo, vinha daí, dessa origem, sabe? Que eu sofri esse abuso já lá na infância, então eu trouxe para mim isso. Com o meu pai, mesmo tendo acontecido esse afastamento, esse rompimento de uma hora para outra, num primeiro momento veio a revolta, em relação, porque eu achei que ele tivesse abandonado a gente, Claro. e eu fui conseguir entender. Então, a minha adolescente, ela foi uma adolescente revoltada, porque pensou que tivesse sido abandonada, porque para eu estudar, a minha mãe me mandou para uma outra cidade, onde eu fiquei longe dos dois, né? Porque lá na cidade onde a gente veio, onde que a gente veio morar, não tinha escolas para eu dar continuidade nos meus estudos. Então eu fui morar numa cidade vizinha. Então eu fiquei sozinha. Além de perder meu pai, eu tive que sobreviver sozinha para eu garantir os meus estudos. Então, isso tudo eu consegui agora, né, principalmente quando fui resgatar a minha adolescente, eu vi quantas feridas eu tinha ali dessa adolescente, do abandono que ela sentia, né? Isso. E que acabou me levando por caminhos do sofrimento. Para você ter uma ideia, você tem esse sol. Sol, ele é relacionado com a nossa essência, tá? O sol é a nossa essência, é o nosso eu mais profundo. E também está relacionado à energia de pai, tá? O sol é pai e a lua é mãe. E esse sol você tem na casa 12, que é uma casa do inconsciente, do oculto. Então você veio fazer um resgate com esse pai, sim. Com ele ou com a falta dele, né? Então, a partir da falta dele que você teve que descobrir quem era essa Cirlei, o que ela tinha para se virar, né? Então, de uma certa forma, é sempre aquilo que eu falo, quando a gente vê um mapa natal, a gente entende por que eu precisei ter esse pai que de uma forma desapareceu, né? O que esse pai trouxe para mim enquanto pessoa, no amor ou na dor, assim. Então, a ausência desse pai, ele te trouxe toda essa oportunidade de você descobrir quem você era, né? Claro que através de uma grande ferida, mas a nossa maior ferida é a nossa maior força, né? Então, foi ali que você se descobriu mesmo capaz de se virar sozinha, de estudar e de fazer o que você, né, comentou rapidamente o que você fez, que eu imagino que tenha muito mais coisa, assim. Não dá para contar tudo, não. Não dá para contar tudo. Mas realmente, Cirlei, é importante você saber que é um resgate, sabe? É um resgate. Você veio fazer realmente esse processo aí com seu pai, seu sol está na casa 12, então coisas ocultas, aprendizados, coisas que precisam realmente
ser trabalhadas, reveladas, muito interessante, né? Uma história inacabada que você não sabe realmente o que aconteceu, tem tudo a ver com esse Exato. tema. Uhum. E para você ter uma ideia, você tem o peixes muito forte, então eu imagino que você tenha sensibilidade através dos sonhos, né? Suas revelações através dos sonhos. Acordar, tipo assim, acordar de noite. Teve uma época que eu acordava de madrugada e eu não conseguia dormir, eu não sabia por que que era aquilo. Até que um dia eu peguei a Bíblia e fui ler, e aí eu tive a resposta ali na Bíblia sobre aquele problema que eu tinha para resolver, voltei para a cama, deitei e dormi. Então eu tenho uma intuição muito forte, uma sensibilidade para perceber as coisas, a energia da pessoa quando chega próxima. Então, isso realmente eu confirmo que existe. Incrível, realmente você tem Mercúrio, Nodo do Norte, o Sol e o Ascendente, tudo em peixes. E na casa 2, que é a casa do inconsciente, do oculto, essa casa da sensibilidade de coisas que a gente não vê, né? É os nossos tesouros internos aí, né? Que a gente tem para serem revelados. Então, esse nodo do norte é um caminho de cura, né? Então, seu caminho de cura é realmente você lembrar o quanto você é divina, divina de Deus mesmo, assim, né? De Uhum, deusa, de criadora da sua realidade, divina de ter essa força de curadora mesmo. Então, essa sensibilidade que você traz, ela pode ser disponibilizada a serviço da humanidade, porque esse uhum, ascendente em peixes, ele quer se colocar, né, como um lugar, levar um lugar melhor para as pessoas viverem com mais amorosidade, né? Claro uhum. que é bastante elemento água, né? Então tem que cuidar um pouquinho para não levar as coisas tanto para o pessoal, né, Celeia? Não sei se você sente que você acaba levando muito assim para o pessoal. Assim, eu estou trabalhando isso, mas já sofri demais por conta disso. Eu personificava as coisas, né? Hoje eu trabalho isso muito para eu não sofrer, porque daí você acaba sofrendo, né? Uhum, exatamente, que bom, né? Porque o Peixes, ele tem esse lado incrível, que ele é o sonhador, que ele vem além, que ele é abundante, tudo pode, né? Amorosidade incondicional, tem um monte de mulher aí que é Peixes e que sente isso, né? E você com tantos planetas com certeza sente. Mas a sombra quando a realidade está muito difícil, eu quero fugir. Então, a fuga é muito comum para quem tem muito peixes assim, né? Então, é o lado sombra, nós temos essas duas forças. Além dessa fuga, é procrastinar, né? Então, eu tenho medo de assumir, vou deixando para depois, e aí você vai sempre se distraindo com seus sonhos. Tipo assim, a minha realidade está muito difícil, então deixa eu me distrair, deixa eu ir lá para o meu mundo, né? Ou começar vários projetos ao mesmo tempo, porque daí eu não consigo finalizar nenhum. Isso. Então, hoje eu estou me esforçando em cima dos meus projetos, sabe? Porque eu tenho uma facilidade de colocar em prática, mas aí, às vezes, finalizar. Surge uma outra coisa que me chama atenção e daí, de repente, por exemplo, hoje eu faço um trabalho com mulheres, Francine, que aconteceu por acaso. Uhum. Em 2016, saiu um projeto de lei onde permitia que o delegado concedesse medida protetiva para as mulheres que foram vítimas de relacionamento abusivo. Na época, eu era subsecretária de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e eu resolvi, assim, aconteceu, escrever um artigo. Fui vítima de violência doméstica, eu apoio o projeto de lei tal. Porque existia uma briga entre delegados e promotores e juízes, porque não é competência do delegado, mas eu, como tinha vivido a dor de uma vítima, eu sabia, embora seja advogada, eu entendia que quando a mulher tem coragem de denunciar, ela precisa do apoio necessário ali na hora e não esperar de burocracia, né, do judiciário, do Ministério Público, porque muitas vezes ela não pode voltar para casa. E eu escrevi esse artigo e ele teve uma repercussão muito grande.
né? Eu sou uma pessoa pública, assim, acho que mais ou menos uns 32 sites postaram esse artigo. E aí eu comecei a ser cobrada por mulheres. Eu fiquei impressionada, porque até então eu tinha a sensação que eu era a única pessoa com instrução que tinha sofrido um relacionamento abusivo. E aí eu fiquei impressionada a quantidade de mulheres que, assim, empresárias, pessoas de poder, que vivem poder de decisão em órgãos públicos, mulheres de todos os segmentos entraram em contato comigo. Na época o auge era o Facebook, né? Então, através do Facebook, pedindo ajuda. E eu pensei no primeiro momento que eu ia ajudar essas mulheres com o meu conhecimento jurídico, porque, além de tudo, trabalho na segurança pública. Mas o que eu vi que o que eu mais ajudava essas pessoas era com com o autoconhecimento que eu tinha feito, com as técnicas que eu tinha usado para superar a dor no momento certo. E de lá para cá veio uma palestra, veio um curso de como superar o fim de um relacionamento. Então, mas eu vi que com o seu curso eu vou poder transformar o meu num foguete. Uau, Porque são elementos que eu posso incluir dentro desse projeto, ajudando mulheres a superarem e entenderem que, na verdade, o que eu falo sempre para elas, o relacionamento abusivo não é a causa da sua dor, é sim um efeito que a gente, de tudo que a gente viveu, né? Então, para mim, eu quero falar para você que as aulas suas que eu não assisti uma vez só. Eu vivi intensamente. Eu assisti primeiro, depois eu fui lá, coloquei em prática, e porque assim, eu queria assim, me aprofundar mesmo no conhecimento, porque eu sei que vai contribuir lá no meu projeto também, que eu, de certa forma, levo meio que não como prioridade. Como eu sou servidora pública, eu deixava assim, eu trabalhava isso nas horas vagas, mas eu dou aula online para essas mulheres, tem um grupo terapêutico para essas mulheres que eu faço voluntário. Então, o que me despertou nesse momento, Francine? Cirei, você pode ajudar muito mais pessoas, profissionalizando isso, não só voluntariamente, porque voluntariamente a gente consegue chegar até um ponto, e você pode realmente transformar isso em produtos. Então, isso eu devo a você. Agora, eu preciso dessa força para eu conseguir levar até o fim. Mulher, primeira coisa, já me disponibilizo. Se você quiser, a gente faz uma aula bônus, alguma coisa, me disponibilizo, porque eu apoio esse projeto. Né? Você que acompanha a minha história sabe que também tenho isso no meu sistema familiar. Estou toda emocionada. Eu até chorei aqui. Linda! Eu sou muito grata a esses encontros, mulher. Fale mais lá no grupo, coloque mais lá no grupo. A gente precisa beber dessa força aí, né? E trocar, porque com certeza pode agregar ainda mais, tanto para a gente quanto para vocês aí, né? Nesse grupo. Então, vamos fortalecer isso. Vamos sim. O que você decide fazer, viu, Cirlei, você faz, porque você tem o Marte em Touro. O Marte em Touro. Então, o Marte em Touro, ele pode ser até um pouco lento, né? Porque é um planeta de terra. Então, pode ter uma lentidão, mas quando ele decide fazer, ele faz. E você tem quase o ascendente em Áries, tem Vênus em Áries, tem Quirón em Áries. Então, o Áries, ele vai abrindo o caminho com a cabeça mesmo. Né? Eu também tenho Quirón em Áries, então a gente vai batendo na porta. Vai abrindo o caminho com a cabeça. Então, assim, hoje você deixava muitas coisas inacabadas, como você falou. Mas agora você está vendo também a dimensão das coisas que você está fazendo, né? Que não é só por você, mas que é pelo todo, que a cura... Né? A cura do planeta, a mudança de frequência do planeta, esse mundo melhor que a gente quer viver, ele depende disso que a gente pode contribuir. Né? Ele depende dessas habilidades, de toda essa transformação que a gente foi fazendo. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente leva essa luz mesmo para casa das pessoas, para casa das famílias, né? E isso é prioridade máxima, assim. Então, o quanto que a gente pode realmente
colocar isso como prioridade, né? Você tem a Lua em Gêmeos na casa 3 e a Lua, ela quer comunicar, ela quer falar, ela quer trazer novas possibilidades, tecnologias, ideias, informações. Então, realmente, todo o teu mapa, ele está conspirando para que você faça esse trabalho profundo, né? Primeiro interno, que você já foi fazendo há um tempo e agora, né, tá ali no ápice, juntando todas essas peças, para que depois você disponibilize isso para as pessoas, né? Pode ser através do Ministério Público, pode ser através da advocacia, mas pode ser através desses grupos de mulheres também, né? Não importa como. O que importa é que você realmente traga essa contribuição social aí, né? Porque você tem Leão na casa 5 e o Leão é criativo, é aquela fera que chega, que faz, que mostra mesmo, né? Com alegria, com beleza para o mundo. Então, ai, mulher, olha, que força, estou muito feliz, né, desse encontro maravilhoso. E eu vou finalizar, então, te dizendo o seguinte, Cirlei, vamos fazer um movimento para tomar essa força do seu pai, porque pai, ele também é essa clareza, essa firmeza, essa coragem, essa ação, né? E você tem uma história profunda aí com seu pai que, quando a gente tem essas histórias, a gente pode olhar a vida inteira, tá? A gente pode olhar a vida inteira. Sempre vai achar uma coisinha ali, né? A gente ainda vai estar tomando a força, né? Você teve contato com a família do seu pai, Cirlei? Então, como a gente mora muito longe, a família do meu pai, ela tá no sul, por muito tempo a gente ficou sem contato. De repente, agora, Francine, tios, sobrinho não, primos, pessoas começaram a entrar em contato comigo. Então, de repente. Depois do resgate, ou durante, ou antes? Já vinham, algumas pessoas já tinham entrado em contato comigo antes do resgate. Tá. Mas durante o resgate, pelo menos mais 2 pessoas entrou em contato comigo. Tá? Então, agora eu já estou até pensando, assim que eu tiver um tempo de ir para lá, para ter esse contato, porque eu sei que, assim, a minha avó paterna, ela morreu muito cedo, mas, assim, como quando eu tinha 1 ano e pouco, nasceu meu irmão, e o meu irmão nasceu prematuro. E ele tinha problema de audição, tudo. A minha mãe, o primeiro ano de nascimento dele, ela praticamente ficou só no hospital com meu irmão. E quem cuidava de mim era a minha avó paterna. Só que ela morreu, sabe, quando eu ainda era bebê, criança. Acho que eu tinha 4, 5 anos quando ela morreu. Então, nesse processo de resgate, eu senti muito a minha avó paterna, assim, sabe? Eu tive esse acesso a ela, desse carinho, porque era a referência que eu tinha ali naquela época de pessoa que estava cuidando de mim, porque a minha mãe estava ocupada cuidando do meu irmão. Outra coisa que eu identifiquei, Francine, que eu tinha assumido o papel de mãe do meu irmão, porque ele cresceu como deficiente auditivo. Como a minha mãe trabalhava muito, e naquela época, assim, a gente não tinha a conscientização que nós temos hoje sobre a deficiência, né? E o meu irmão sofria muito, bullying. Só que como ele não ouvia, quem sofria essas dores, quem partia para cima para brigar com os moleques para defender o meu irmão era eu. Então, tanto que quando eu saí para estudar, o meu irmão até hoje, ele tem muito mais, tinha por mim, acho que como mãe dele. Então isso eu trabalhei agora nesse resgate, colocando ele como meu irmão e devolvendo ele para minha mãe, né, que ele é filho dela. Então isso também foi libertador, foi tirado um peso de cima de mim, porque eu me sentia mal às vezes quando eu estava conseguindo algo e ele tá morando lá com a minha mãe. É como se eu não me sentisse merecedora de estar recebendo o que eu consigo e ele naquela condição, como eu me sentisse culpada em relação a isso. Então, quando eu falei para você que é uma história de força, realmente é. A gente passou por muita coisa.
Tô vendo, mulher. Uau, uau, parabéns aí por essa força e por ir coragem, determinação e entrega para ir colocando as coisas no lugar, né? E você falou que a sua avó morreu cedo. Quantos anos ela tinha? Eu não lembro a idade que ela Ah, tinha, mas uhum, assim, eu acredito que ela não deveria ter muito mais que 60 e poucos anos. tá. Eu acho que foi. Uhum. E o seu pai, quando foi embora, ele tinha mais ou menos que idade, tu lembra? Eu acho que ele tinha 30 e poucos anos, Bem novinho. Uhum, novo. uhum, Que ele casou com 22 ou 23 anos e eu tinha 11, né? uhum. Então tá bom, meu amor. Então vamos fazer uma respiração profunda. Entrega. Isso. E como é que tá essa criança quando vê o pai dela? Como é que ela fica? Ela fica alegre. Uhum. Como é que ela vê esse pai? Eu vejo ele como uma pessoa grande, forte, Uhum. como meu protetor. Que lindo. E como ele olha? Ele tá olhando para ela ou para algum outro lugar? Ele olha para ela, Aham. E como é que ela se sente com esse olhar? emocionada. Uhum. É como se fosse saudade. Isso. Fala, pai, eu sinto muito a sua falta. Pai, eu sinto muito a sua falta. Como ele fica quando você fala isso? Ele quer me abraçar. Uhum. Recebe esse abraço. Como é para essa criança receber esse abraço? É confortável, é aconchegante. Isso. Você quer falar alguma coisa para ele? Eu quero falar que eu amo ele. E que Uhum. eu senti muita falta quando ele foi. Isso. 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 Foi muito difícil para mim, pai. Foi muito difícil para mim, pai. Não saber o que tinha acontecido com você. Isso. No primeiro Até hoje momento, fica fiquei um com buraco. raiva. Fiquei com raiva. Achei que você tivesse abandonado a gente. Isso. Até hoje esse buraco ele existe. Até hoje esse buraco existe. Mas agora Mas agora, eu sei que você sempre esteve aqui. eu sei que você sempre esteve aqui. Foi através da sua força que eu consegui realizar tudo o que eu fiz. Foi através da sua força que eu consegui realizar tudo o que eu fiz. E reencontrar você agora, E reencontrar você agora. matar essa saudade, Matar essa saudade. preenche aquele vazio que antes existia. Preenche aquele vazio que antes existia. Eu te dou esse lugar de meu pai. Eu te dou esse lugar de meu pai. E o que você não pôde fazer por mim, pai, E o que você não pôde fazer por mim, pai, eu descobri que eu posso fazer por mim. eu descobri que eu posso fazer por mim. Gratidão por me mostrar isso. Gratidão por me mostrar isso. Respira, Cirlei. Como é que você tá? Tô leve. Uhum. Como é que ele tá? Ele também tá bem. Uhum. Fala assim, pai, Pai, eu te libero agora eu te libero agora de todas as cobranças que eu fiz para você. de todas as cobranças que eu fiz pra você. Se você não está aqui hoje, Você não está aqui hoje. é porque provavelmente tem motivos É porque provavelmente tem motivos muito maiores do que eu. muito maiores do que eu. Eu dou lugar a todos que você honrou com a sua ausência.
Eu dou lugar a todos aqueles que você honrou com a sua ausência. Quando eu olho para você, Quando eu olho para você, eu incluo agora eu incluo agora todos que foram excluídos. todos que foram excluídos. Como é falar isso? Libertador. Isso. E quando eu falei que ele se sente bem, é como se ele quisesse ficar abraçado comigo, Fran. Isso. Isso. E como é para você ele ficar abraçado com você? É muito bom. É o abraço que parece que eu estava buscando, sabe, todo esse tempo. Isso. Pai, eu fico nesse abraço Pai, eu fico nesse abraço o tempo que eu precisar o tempo que eu precisar para preencher o vazio desse tempo todo. para preencher o vazio desse tempo todo. E depois que preencher, E depois que preencher, com a força desse abraço, com a sua força, com a força desse abraço e com a sua força, eu peço que você me guie para que eu realize ainda mais do que eu já realizei. eu peço que você me guie para que eu realize ainda mais do que eu já realizei. Respira isso. E se entrega a esse abraço. E aí, Cirlei, eu vou recomendar que você fique o tempo que você precisar nesse abraço, tá? Tá, Tome. E aí, quando você estiver pronta, nutrida, você vai tomando essa força aí para essa nova fase aí da sua vida, tá bom? tá bom. Com certeza esse abraço aí tá muito dessas coisas que você começou e não terminou. Exato. Então agora você vai se nutrindo para que seja bem preenchida e comece e termine tudo que você deseja. Gratidão. Gratidão, meu amor. A gente se vê lá no grupo, tá? Quero te ver Tá e te bom. ouvir lá, viu? Ok. Beijo grande. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. 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 Ai, gente, emocionante demais, né? Aguenta coração, gente. Aguenta coração. Fico extremamente emocionada, porque quanto mais eu conheço vocês, quanto mais eu conheço uma mulher, mais eu fico grata e assim, realizada de poder estar trazendo, né, tudo isso que eu vivenciei na minha pele, para que vocês possam aí, através das experiências de vocês, ter uma nova história com todas essas bagagens, né? Então, gratidão. Eu desejo que vocês acessem toda essa força, porque é nessa força que está toda a prosperidade, meus amores. E quanta gente linda que eu tô vendo aqui. Gratidão por acompanhar sempre. É lindo, né, gente? Também tô aqui segurando para não chorar. Como é bom poder viver tanto amor aqui junto com vocês, gente. Hoje à tarde nós não temos convidados. Sabe o que nós temos hoje à tarde? Nós temos uma live onde eu vou falar exatamente sobre isso que a Cirlei trouxe agora. Qual que é a diferença, gente, entre procrastinação e estar sem força para ir para a vida? Qual desses lugares você tá? Você realmente está procrastinando ou realmente você está sem força para ir para a vida, tá? Hoje a gente vai falar sobre isso na live das 13h20. Nós temos aqui a querida Campa, a Graciele. Ela está perguntando qual que é o próximo passo depois de tomar a força da mãe, né, Grace? Eu vou passando um caminho para vocês, né? Porque com essa força que a gente, essa liberação, essa bênção que a gente tem com a nossa mãe, a gente começa a olhar para a gente mesmo, começa a acionar essa mãe interna que nós temos e maternar a nossa criança, depois maternar a nossa adolescente, depois se conectar aí com o poder dessa mulher poderosa que há entre nós. Então é um caminho, tá? Fica mais um pouquinho tomando essa força da mãe, porque Bert Hellinger, o pai das constelações, ele falava, né?
com 92 anos, ele ainda estava fazendo movimentos e processos ali com a mãe. Então, por mais que você tenha conseguido tomar essa força, eu tenho certeza que com a Semana da Mulher Próspera, você vai descobrir mais coisas, mais forças, mais recursos internos aí que vêm da sua mãe, para que depois você possa ir para as próximas fases, para as próximas etapas, para que a gente possa aprofundar tudo isso, tá bom? Então, gente, gratidão. Eu espero vocês para que vocês saibam hoje à tarde, às 13h20, a diferença entre procrastinação e estar sem força para ir para a vida. Chama todo mundo para essa live, curte e compartilha para a gente ir levando essa força aí para mais mulheres, mais pessoas que estão sem saber, né, o que realmente fazer nesse momento. Que bom, Grace, vamos junto hoje à tarde, porque esse pode ser um passo interessante, retomar essa força aí. Gratidão, amo vocês, gente. Um grande beijo e até às 13h20. Fui! Até mais!